E se eu dissesse que em apenas 60 segundos você poderia plantar o seu maior desejo diretamente na parte mais poderosa da sua mente, aquela capaz de transformar pensamentos em realidade? Parece impossível, mas não é. Existe uma técnica de respiração ensinada por Neville Goddard que pode mudar tudo, e você vai aprender agora, junto comigo, como usá-la. Esqueça tudo o que já ouviu sobre manifestação. Não se trata apenas de repetir frases ou pensar positivo. Estamos falando de algo muito mais profundo. Uma conexão direta com o seu subconsciente, o verdadeiro criador da sua realidade. E quando você faz isso da maneira correta, consegue sentir o momento exato em que o seu desejo é aceito pelo universo. Respiração, sentimento e intenção. Essa é a fórmula. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários: minha realidade já foi plantada. Isso não é apenas uma frase, é um sinal de fé, uma vibração de confiança. Vamos ativar isso juntos. Para entender por que essa técnica funciona, precisamos olhar para um dos maiores pesquisadores da consciência humana, Jacobo Greenberg. Cientista e pesquisador mexicano, Greenberg dedicou décadas ao estudo da mente, da percepção e do campo unificado da realidade. De acordo com suas teorias, o mundo em que vivemos não é algo fixo, mas uma projeção moldada pela estrutura da nossa consciência. Em outras palavras, a realidade não é criada fora de você, mas sim a partir de dentro. Greenberg acreditava que o subconsciente age como um filtro energético que interpreta e projeta tudo aquilo que está mais profundamente enraizado em nós. Por isso, sentimentos intensos têm mais poder de manifestação do que simples palavras ou pensamentos. Essa visão se conecta perfeitamente com os ensinamentos de Neville Goddard, que dizia que o verdadeiro segredo da manifestação é sentir como se aquilo já fosse real. Para alcançar esse estado, ele desenvolveu um método chamado respiração rítmica de impregnação. Um processo simples, mas extremamente poderoso, que une respiração e emoção para selar um desejo no subconsciente. Neste vídeo, vamos unir essas duas visões, a ciência vibracional de Greenberg e a prática emocional de Goddard, para guiar você por uma experiência transformadora em apenas 60 segundos. Durante décadas, nos disseram que pensar positivo era a chave para atrair o que desejamos. Frases como "acredite que você pode" ou "afirme o que você quer todos os dias" foram repetidas como mantras no mundo do autodesenvolvimento. E embora haja valor nisso, essa abordagem sozinha raramente gera resultados reais e duradouros. Por quê? Porque o subconsciente não entende palavras. Ele responde à vibração carregada por essas palavras. Imagine alguém repetindo "eu sou rico" dezenas de vezes ao dia, mas ao mesmo tempo sentindo medo, insegurança e dúvida. O que o subconsciente absorve? Medo, falta, dúvida. Porque essa é a verdadeira linguagem que está sendo transmitida. E como é o subconsciente que filtra e projeta a realidade, ele vai manifestar exatamente aquilo que foi sentido, não o que foi dito. Essa é uma das maiores verdades ignoradas por quem tenta manifestar mudanças. Pensamento positivo sem sentimento positivo é como tentar plantar uma semente em solo seco. A ideia existe, mas não há energia para sustentá-la. E é por isso que tantas pessoas se frustram. Elas fazem tudo certo na superfície, repetem afirmações, criam quadros de visualização, seguem rotinas de gratidão, mas por dentro ainda estão presas às mesmas emoções de sempre: medo, ansiedade, urgência, descrença. O subconsciente é como um cofre. Ele registra tudo o que você sente como verdade. Se você sente que é difícil mudar de vida, ele grava isso como uma lei. Se você se sente indigno, ele transforma isso em comando e ajusta sua percepção de realidade para confirmar essa crença.
E esse processo acontece de forma automática, sem esforço, o tempo todo. Em seus estudos sobre o campo neuronal, Jacobo Greenberg demonstrou que a realidade objetiva não é absoluta. Ela é moldada pelos filtros internos da percepção que vêm diretamente do nosso estado vibracional. Isso significa que a qualidade dos seus sentimentos é o molde verdadeiro da sua vida. E isso explica por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades naturalmente, enquanto outras, por mais que tentem, sentem que estão sempre nadando contra a corrente. Pensar positivo, portanto, é apenas um passo, não o destino final. O que realmente transforma é sentir-se em alinhamento com o que se deseja. E para alcançar isso, precisamos de técnicas que nos ajudem a criar intencionalmente esse estado vibracional. É aí que entra o poder da respiração. Já percebeu por que o medo tem tanto poder sobre sua vida? Apenas um pensamento, uma ideia vaga sobre algo que nem sequer aconteceu, é capaz de fazer seu corpo reagir como se o perigo fosse real. O coração dispara, a respiração muda, os músculos se contraem. Tudo isso sem que nada tenha acontecido de fato no mundo físico. Isso prova uma coisa: o corpo não espera a realidade se manifestar para sentir. Ele sente primeiro, baseado na imaginação. E foi exatamente isso que Neville Goddard ensinou. O sentimento é o segredo. O subconsciente não responde à lógica nem a belas palavras. Ele responde à vibração que o seu corpo emite. E essa vibração é gerada pela emoção. Quando você realmente sente algo, o seu campo energético se alinha com esse sentimento e começa a emitir sinais que reorganizam a sua realidade em torno dessa nova frequência. Isso não é uma ideia mística ou abstrata. A ciência chama esse fenômeno de coerência coração-cérebro. Estudos mostram que quando você experimenta emoções elevadas como gratidão, alegria ou amor, o seu cérebro se sincroniza com o ritmo do coração, criando um estado ideal para cura, foco e manifestação. É como se o seu corpo dissesse ao universo: estou pronto, já estou vivendo isso. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas esperam a realidade mudar para só então se permitir sentir. Esperam ter dinheiro para sentir segurança. Esperam realizar um sonho para sentir gratidão. Esperam receber amor para se sentir amadas. Mas o universo não funciona assim. Ele responde à frequência que você já está emitindo agora, não ao que você espera no futuro. Se você quer segurança, precisa senti-la primeiro. Se você quer amor, deve vibrar amor. Se deseja abundância, precisa se conectar à sensação de já tê-la. É aqui que a maioria das tentativas de manifestação falha, porque as emoções continuam presas ao que está fora, enquanto o verdadeiro poder criador está dentro. E é por isso que a respiração se torna uma ferramenta essencial. Ela permite acessar o corpo, acalmar o sistema nervoso e gerar conscientemente um estado emocional alinhado ao seu desejo. Quando você combina respiração profunda, imagens mentais vívidas e emoções reais, o subconsciente entende isso como verdade. Ele aceita, grava e começa a trabalhar silenciosamente para transformar a sua realidade a partir desse novo código vibracional. Você já fez isso sem perceber, já se emocionou com um filme, chorou com uma lembrança ou sorriu com um simples pensamento. Isso prova que você pode sentir algo profundamente mesmo sem estímulo físico. A diferença agora é que vamos usar isso de forma intencional. No próximo passo, você vai descobrir como usar a respiração como canal direto para entrar nesse estado vibracional. Prepare-se, porque é nesse momento que corpo e mente começam a falar a mesma linguagem. E é aí que o milagre acontece. Agora eu preciso que você preste atenção. Se até o momento você não conseguiu manifestar sua realidade desejada, então significa que precisa ir além.
Existe um manual chamado Seu Eu Superior, que ensina o passo a passo exato que qualquer pessoa precisa para manifestar a realidade desejada, seja ter abundância financeira, um relacionamento saudável ou o que quer que seja, porque esse manual é baseado nas tábuas de esmeralda de Thoth e nos princípios do Kybalion, ou seja, é um manual completo para a manifestação consciente. Para ter a sua cópia, basta clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para então começar a manifestar hoje os seus desejos. Aqui vai outro aviso. A respiração é tão natural que muitas vezes esquecemos o poder que ela carrega. É o único processo fisiológico que acontece tanto de forma automática quanto consciente. E é exatamente por isso que ela se torna a ponte perfeita entre o mundo racional e o mundo subconsciente. Quando você respira de forma rápida e superficial, como acontece em estados de ansiedade ou estresse, está alimentando um estado interno de alerta e contração. Seu corpo ativa o modo de sobrevivência. E nesse estado, o subconsciente não aceita novos comandos. Ele apenas repete padrões antigos, porque acredita que é mais seguro permanecer no conhecido. Mas quando você respira de forma profunda, lenta e rítmica, outro processo é ativado. O sistema nervoso parasimpático assume, gerando relaxamento, abertura e receptividade. É nesse estado que o subconsciente se torna acessível e flexível por meio da respiração. É como se você dissesse à sua mente: está tudo bem, agora podemos criar algo novo. Jacobo Greenberg estudou como os estados de consciência influenciam a percepção da realidade e apontou que em momentos específicos, como antes do sono ou durante a meditação, a mente racional se dissolve e o campo neuronal se conecta diretamente ao que ele chamou de malha formacional. O tecido invisível que molda o que chamamos de mundo físico. A respiração, quando usada com intenção, é uma forma de acessar esse estado intermediário. Neville Goddard compreendeu isso intuitivamente. Sua técnica de manifestação, chamada respiração rítmica de impregnação, baseia-se exatamente nesse princípio. Usar o ritmo da respiração para levar o corpo a um estado vibracional ideal e, ao mesmo tempo, carregar esse estado com um sentimento poderoso e uma imagem mental clara. E por que isso funciona? Porque o subconsciente não entende o tempo de forma linear. Para ele, não existe passado, presente ou futuro. Existe apenas o estado em que você vibra agora. Quando você respira de forma profunda e constante, enquanto sente e visualiza intensamente, o subconsciente aceita isso como real. Ele não distingue entre um desejo imaginado e uma experiência vivida. Ele apenas grava a emoção. É por isso que essa técnica não é apenas uma meditação rápida, é uma codificação vibracional intencional. A respiração profunda leva a emoção para o corpo, a emoção leva o desejo para o subconsciente, e o subconsciente leva essa nova frequência para o universo. Ao aplicar esse processo, você não está apenas acalmando a mente, mas abrindo um canal direto entre o seu desejo e a estrutura invisível da realidade. E tudo começa com um ato simples: inspirar com intenção, expirar com entrega. Agora que você já entende o papel da respiração, vamos explorar como a técnica ensinada por Neville Goddard pode transformar esse conhecimento em prática. Goddard foi direto ao ponto quando descobriu o que realmente causa a manifestação: o sentimento vivido no presente, selado no subconsciente pela respiração e pela intenção. A técnica que ele chamou de respiração rítmica de impregnação é simples, mas profunda. Ela possui apenas 3 fases, cada uma desenhada para comunicar o seu desejo com precisão ao centro criador da mente. A primeira fase é o ritmo consciente. Aqui você começa respirando de forma lenta, profunda e controlada. O objetivo não é energizar o corpo, mas acalmá-lo. Inspire pelo nariz,
Segure por 2 segundos e expire suavemente pela boca. Esse padrão ativa o sistema de relaxamento e prepara o terreno para a reprogramação. Nesse ponto, a mente começa a sair do ruído beta, a frequência da lógica e da agitação, e entra em ondas cerebrais mais lentas, como a alfa, o estado ideal para se comunicar com o subconsciente. A segunda fase é a visualização emocional. Durante a respiração, você deve visualizar uma cena que represente o seu desejo realizado. Não é sobre imaginar de fora, mas sim se ver já dentro da experiência. Se o desejo é saúde, veja-se cheio de energia, movendo-se com liberdade. Se é prosperidade, imagine-se conferindo sua conta bancária com calma e segurança. Se é amor, sinta o toque, o olhar, a conexão. Mas, acima de tudo, sinta. A imagem é apenas o canal. O que sela o comando é a emoção que ela carrega. Amor, gratidão, alegria e realização são as chaves da linguagem do subconsciente. A terceira fase é o pico e o ápice. Aqui você dá a respiração mais profunda de todas. Inspire o ar com toda a sua intenção, como se estivesse inalando o próprio milagre. Segure por alguns segundos e, nesse instante, visualize a cena com máxima intensidade. Esse é o ponto de fusão entre imagem, emoção e fisiologia. O subconsciente está completamente aberto. Então, ao expirar, você libera não apenas o ar, mas também toda dúvida, todo medo, toda resistência. Você entrega ao universo e ao seu subconsciente a tarefa de materializar o que já foi aceito dentro de si. Essa técnica funciona porque envolve corpo, mente e emoção ao mesmo tempo. Não é um pedido, é uma declaração vibracional que afirma: isso já é meu. O segredo não é força, mas clareza emocional. 1 minuto pode parecer pouco, mas quando usado com precisão e presença, é mais do que suficiente para criar um novo programa mental. Neville dizia: sinta como real, e esse sentimento criará os fatos. A respiração rítmica é o caminho mais direto para isso. E quando feita corretamente, você percebe, não de forma intelectual, mas energética, o momento exato em que o desejo é aceito pelo seu campo interior. Agora que você conhece a prática, vamos explorar o momento mais sutil e poderoso de todos. O instante em que você deve soltar e confiar, porque sem isso, nada floresce. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. Não é quando você deseja, não é quando visualiza, é quando você sente tão profundamente que o corpo acredita que já é real. E nesse instante, o desejo é selado no subconsciente. Esse é o verdadeiro momento dourado. O subconsciente funciona como o solo fértil da sua realidade, mas só aceita sementes carregadas de emoção genuína. Palavras vazias não penetram. Pensamentos soltos não criam raízes, mas sentimentos intensos congruentes com a nova realidade têm poder absoluto. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas fazem afirmações, respiram, visualizam, mas no fundo ainda sentem que não é bem assim. Essa dúvida sutil já é suficiente para neutralizar todo o processo. Selar um desejo no subconsciente é como plantar uma semente mágica. Não exige gritos nem esforço, exige presença, certeza e entrega. Quando você alcança esse estado com a técnica da respiração, sabe que existe uma pausa, um arrepio, um silêncio cheio de significado, como se algo tivesse sido aceito, como se uma nova realidade começasse a vibrar dentro de você. Neville Goddard chamou isso de o clímax da imaginação. Ele dizia: não basta visualizar algo, você deve sentir o êxtase de já ter vivido aquilo. Esse sentimento não precisa durar muito tempo. 1 segundo de pura convicção vale mais do que horas de desejo ansioso, porque nesse instante a vibração do corpo, da mente e da alma se alinham perfeitamente com o resultado desejado. E isso basta para que o subconsciente declare: está feito,
Jacobo Greenberg descreveu esse momento como uma fusão entre a percepção e a estrutura vibracional. Em outras palavras, quando a percepção interna e a malha energética do campo neuronal entram em coerência, a realidade começa a se reorganizar. Mas essa reorganização não é imediatamente visível aos olhos físicos. É como plantar uma semente em um solo escuro. Por fora, nada mudou. Mas por dentro, ela já começou a germinar. E é aqui que surge o grande desafio: resistir à tentação de duvidar, de desfazer o processo com medo, ansiedade ou pressa. Uma vez que o desejo é selado, o seu papel já não é forçar. É manter o estado vibracional com fé e constância, continuar sentindo como se já fosse verdade, mesmo sem nenhuma prova externa. É nesse ponto que a realidade começa a se curvar silenciosamente à nova frequência que você instalou. Esse momento dourado só acontece quando você interrompe a luta interna, quando deixa de pedir e passa a agradecer, quando para de esperar e começa a viver como se já fosse seu. E quando isso acontece, o universo não tem escolha, a não ser responder. Agora que você entende como selar o desejo, é hora de descobrir a parte mais negligenciada e talvez a mais poderosa de toda a técnica: soltar. Depois de todo o processo, respiração, visualização, emoção profunda, existe um último passo que separa aqueles que manifestam com sucesso daqueles que permanecem presos na frustração. Esse passo é soltar. E, ironicamente, é justamente aqui que a maioria das pessoas sabota tudo. Querer é natural, visualizar é poderoso, sentir é essencial. Mas duvidar depois de plantar o desejo é como cavar a terra todos os dias para ver se a semente já brotou. A dúvida interrompe o processo. A ansiedade de ver acontecer nega a fé. E o medo de não dar certo revela que, no fundo, a mente ainda está conectada à falta, não à realização. Neville Goddard foi enfático nesse ponto. O sentimento de já possuir é incompatível com o hábito de verificar constantemente se já chegou. Ele dizia que, uma vez que o desejo é selado no subconsciente, você deve agir, falar e viver como se já fosse verdade, mesmo sem evidências, porque o seu comportamento após a técnica é a verdadeira medida do quanto você acredita. Imagine um agricultor. Ele planta, rega e sabe que há um tempo de gestação. Ele não questiona se vai dar certo. Ele confia no processo invisível. Da mesma forma, você deve permitir que o campo quântico, o subconsciente e o universo façam a sua parte. Isso exige uma mudança profunda de mentalidade, sair da falta e entrar na confiança. Jacobo Greenberg explicou que a realidade é moldada por estruturas de expectativa. Quanto mais você espera vibracionalmente por algo, mais o campo ao seu redor se organiza para confirmar essa expectativa. E o contrário também é verdade. Se você espera que dê errado, o subconsciente continuará reproduzindo esse padrão. É por isso que soltar não é desistir. É confiar. Soltar é declarar em silêncio: eu já fiz a minha parte, agora recebo. É como entregar o pedido ao universo e não interferir mais com pensamentos contraditórios. Essa atitude vibracional de entrega é o selo final do processo. É a prova de que o desejo foi absorvido e de que agora existe espaço interno para ele crescer. Mas e se a dúvida voltar? O que fazer? Simples. Volte ao sentimento. Respire. Traga a imagem à mente. Sinta por um instante como se já tivesse acontecido e solte novamente. O subconsciente aprende pela repetição. A dúvida não é fracasso, é apenas um convite para reforçar a fé. Manter o desejo leve, entregue, com a certeza de que já está a caminho, é como abrir as portas da realidade para que ela se dobre à sua nova frequência. E quanto mais natural isso se tornar, mais você se alinhará ao que deseja sem esforço, sem pressão, sem pressa
apenas com certeza. Agora que você conhece o caminho, só resta uma coisa: aplicá-lo. A técnica de respiração que você aprendeu aqui não é apenas mais uma ferramenta, é uma chave. E você pode usá-la a qualquer momento, em qualquer lugar. Apenas 60 segundos por dia. 1 minuto de conexão profunda com a realidade que deseja viver. 1 minuto para sentir, respirar, visualizar e selar. E depois disso, apenas confiar. Pelos próximos 7 dias, separe esse tempo. Deite-se ou sente-se em silêncio. Inspire a nova realidade. Expire as dúvidas. Visualize com clareza. Sinta intensamente. E então, solte. Deixe o universo agir. Deixe o seu subconsciente trabalhar por você. Acredite, a mudança começa no invisível antes de aparecer no mundo físico. E se você chegou até aqui, comente agora: eu respiro e eu recebo. Isso não é apenas engajamento, é uma declaração vibracional. É você afirmando que algo novo já está em movimento. E se essa técnica tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa plantar um novo futuro. Porque o universo não responde ao desespero, ele responde à certeza, e a sua já foi ativada.